Eu tava o dia dando aula numa turma noturna, e aí tô lá, e tinha uma molecada muito da zoeira na sala e tal, e aí vem a mulher, uma mulher bate na porta e tal, professor, posso dar um recado? Pode, claro, ela entrou. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a mediadora da escola. Eu tô aqui, né, pra me apresentar, meu nome é fulana e tal, e alguém perguntou lá de trás, mas o que é mediadora? Ah, mediadora é aquela pessoa que media os conflitos, que, né, às vezes recebe uma reclamação de bullying e tal. E na hora que ela falou isso, aí esse mesmo cara falou assim, Ei, gordão! Ela vai resolver. Ei, gordão, é essa tia aí que você tem que procurar. Cara, a sala toda caiu na gargalhada. O carinha aqui, que assim, o apelido dele era Gordão, mas ele nem era mais gordão, porque ele já tinha... Eu dei aula pra ele 3 anos. Sim. Nesses 3 anos, ele tava no segundo. Ele já tinha esticado, já tinha emagrecido, então ele tava crescendo. Fase de crescimento. Sim. Então ele não era mais aquele gorduchinho do primeiro ano do ensino fundamental. Ele já tinha virado, já tava mais magro, então ele não era mais o gordão, mas o apelido ficou. Então... Quando o cara falou isso aí, a sala inteira caiu na gargalhada, a mulher ficou totalmente sem graça, ela começou a rir, um risinho meio amarelo. Então tá, pessoal, obrigado, viu? E saiu fora e assim, entendeu? Aí, naquele dia ficou claro, assim, não adianta, entendeu? Não adianta você tentar. Assim, essas dinâmicas sociais, elas são naturais, né? Claro, eu não estou dizendo aqui que o bullying não é um problema, que não tem crianças ou adolescentes, ou seja, adultos, que são mais afetados por isso do que outros. Tá? Então, aprender a respeitar isso é importante. Não é que não é importante. Não, deixa, né? E tudo bem. Não. A escola, enquanto instituição, ela tem de oferecer um certo controle em relação a isso, né? Enquanto instituição. Mas ela não pode fazer muito. E eu acho que essa situação ela é bem emblemática porque ela é uma metáfora, assim, pra mim. Eu vejo como uma metáfora no sentido de que a comédia ela faz um pouco disso que o menino fez. Aí chega pessoas na sociedade hoje com politicamente correto querem ser mediadores, querem ser representante. O político, ele quer ser o representante do afetado, da minoria, de tá ali. Aí chega o cara que faz a piada, despretensioso, como o menino fez. Ele quebrou a expectativa, Quebrou. Né? Ele ridicularizou a mediadora sem querer. Sem querer. Ele ridicularizou, aí ela fica menor. Aí hoje, quando eu vejo um jornalista condenando, o político condenando, ele tá condenando o menino do fundo que fez a piada. Tipo assim, você não é... E é aquilo, tipo, é importante que tenha o debate, é importante que realmente você converse sobre bullying, sobre racismo, sobre os problemas da sociedade. O problema é que a forma como esse pessoal... como essas pessoas politicamente corretas, autoritárias, querem, do tipo assim... E eu vejo muito usar... Hoje, por exemplo, você fala, lugar de fala. Pronto, é uma estratégia para dizer assim, só determinadas pessoas vão falar sobre isso. O que eu vejo que é muito usado hoje para ser um recurso de... que todo tirano, ele usa a virtude como justificativa. Só se ele for burro. Sim. Ele não vai falar assim, velho. Eu não faço porque eu não quero, porque essa é a minha vontade. Vocês não vão ter liberdade porque... Não, ele vai dizer em nome da... E o que virou... Porque ele, querendo ou não, ele precisa de aprovação de parte da sociedade. Sim, é o que eu falei. É a sensibilidade social como um produto. Exato, exatamente. Eles vendem isso. Olha só como eu sou uma pessoa consciente. Né? Exato. A palavra consciência, para eles, ganhou um sentido instrumental. O woke mesmo é despertar, né? Sim. Quando, por exemplo, sei lá... O Marx fala sobre isso, né? Sobre a tal da conscientização, né? Consciência de classe. Sim. O que é isso? É você despertar as massas para a opressão que elas estão sofrendo. Sim, peraí, você tá achando que as pessoas não sabem que elas estão sofrendo? O ser humano médio é burro. Você acha que eles são burros, que eles não sabem que eles estão sendo explorados, que ele não aguenta essa exploração porque ele precisa comer, porque às vezes ele né? Quando ele tiver a oportunidade de dobrar essa opressão, você acha que ele não vai fazer, que ele precisa de você? Você acha que as pessoas não têm autonomia, que elas não pensam? Assim, a mania que essas pessoas... Por isso, o que eu falei anteriormente, por isso que essas teorias pós-modernas são divertimento de elite. Exato. Porque as elites, essas elites, o que eu estou chamando de elite aqui, não é uma elite no sentido virtuoso do termo, né? Elite no sentido assim, quem manda na narrativa, digamos assim, quem tem o domínio das narrativas
políticas e sociológicas e filosóficas e tal no momento, essas elites, elas acham que elas entenderam como o ser humano funciona e que elas são capazes de alterar o modo do ser humano ser. Sim. Então, assim, é você querer substituir o que a religião faz. Então, Perfeito. essas coisas nada mais são do que um substituto materialista da moral e da sensibilidade religiosa. Então, o que é a ideia de racismo estrutural? Racismo estrutural é um pecado para o qual não há perdão. É um pecado original, porque assim, ele está em tudo. Assim como dentro do cristianismo, por exemplo, a gente diz que eu nem sei se eu quero, mas deixa aqui. Pode ficar à vontade. Então, assim como a ideia de pecado, né, a doutrina do pecado para o cristianismo é assim dizer que o ser humano tem um defeito, né, um defeito que não é um defeito que é só pessoal, mas ele é um defeito cósmico, né? A natureza foi afetada pela ideia de pecado. Então existe na natureza humana e na natureza das coisas um efeito deletério, né, que foi provocado por uma coisa que dentro da tradição judaico-cristã a gente chama de queda. O que é isso? Bom, pouco importa agora. O que a gente sabe é que existe uma doutrina que diz, olha, nós temos um defeito, que é um defeito que é espiritual, né, que é cósmico, porque afeta tudo, o cosmos no sentido de totalidade, e que precisa de redenção, né? E essa redenção ela acontece de fora para dentro, né? Então é o próprio Deus intervindo na realidade humana para redimir a humanidade. Então, é isso. Na ideia de racismo estrutural, ele pega essa ideia e transfere para o materialismo. Então, o que é o racismo estrutural? É um tipo de racismo que não está só em você, mas está nas estruturas, que ninguém explica, mas é uma coisa metafísica, né? É uma abstração. O problema é que isso não nos oferece qualquer possibilidade de redenção. Então, como é que muda o racismo estrutural, né? Mas na revolução da sociedade, na cabeça deles, não seria a redenção? Sim. Né? Sim. No livro ele não fala isso. Ele não dá como solução a revolução. Mas, assim, ele deixa muito claro, por exemplo, que para ele o capitalismo é essencialmente racista. Sim. Então, você tem que acabar com o capitalismo. Né? Então, e acabar com o capitalismo é você subverter a ordem, né, das trocas voluntárias e da ordem do capital financeiro e tal, e mudar isso. Então, mudar isso em quê? Mudar isso num negócio chamado socialismo, é o jeito. Então, assim, no fundo, a solução ela é revolucionária porque você não muda uma estrutura aos poucos, como ele quer fazer parecer. Não tem como. Derrubar. Eu acho que eu não sei, eu não me engano, se eu estiver falando besteira, me corrija. O bom é que é você o intelectual, eu sou comediante. Eu posso falar merda, porque é minha profissão, mas tipo, salvo engano, é no manifesto que ele fala termina o livro com a derrubada violenta da ordem social existente ou coisa do tipo, eu não me lembro. Eu também não lembro, mas é isso, assim. No fundo é isso. Então, assim, o ideal mais radical do socialismo, comunismo e tal, é esse, assim. Quebra tudo e faz de novo. Então, em maior ou menor grau, o que um desses reformadores sociais querem, o que eles querem, na verdade, é isso, é você... Se a ordem estabelecida é corrompida em sua própria essência, e aí eles não usam a palavra essência porque eles não são filósofos e a palavra essência é essencialmente filosófica. Sim. Então eles usam a palavra estrutura, por exemplo. Sim. Né? Que é a mesma coisa que essência, no sentido filosófico do termo. Sim. Então, assim, se não é possível mudar a estrutura, né, através de educação, por exemplo, não, a gente educa e as pessoas vão mudando através da educação, através das ações afirmativas. Isso é o que o Silvio Almeida meio que vai... meio que desenha, no começo do livro só que ele fala sobre isso, que a ação afirmativa é a mudança das estruturas. Sim, mas a conta não fecha. Porque imagina que você
usa a ação afirmativa como uma coisa efetiva e você enche as instituições, o judiciário, muda a economia, bota um monte de preto para ser economista lá no governo, e bota um monte de preto para ser juiz, bota um monte de preto na política. O que garante que isso aí vai mudar a estrutura social? O que garante que o preto que vai entrar lá vai entrar assim... Não, eu tenho um dever de consciência de classe para mudar a situação. Não, assim, nada justifica. Né? Então, assim, o fato da pessoa ser negra não significa que ela tem capacidade de discernir esse tipo de transformação que essas pessoas propõem. Então, a conta não fecha. Então, o fato é que, no fim, o que essas pessoas querem é uma alteração radical do modo da gente se organizar. O modo como o ser humano se organiza desde sempre, com todas as contradições, problema, guerra e com tudo que existe, né? Existe até hoje porque a gente se organiza assim, de forma atabalhoada e muitas vezes cruel. E sabe que o que você falou agora me pegou, me deixou pensativo pelo seguinte. Estava até discutindo, o Gordão estava falando que, Cássius, como é que você explica que não tem racismo estrutural se a maioria dos desembargadores, pegue as fotos dos desembargadores do Brasil. Quantos são negros, quantos não sei o quê. Aí você vem e fala agora que não necessariamente porque uma pessoa negra está numa função de destaque, ela vai ter o pensamento de classe, ela vai ser uma pessoa competente para tentar amenizar os problemas da sociedade. A gente está falando de amenizar, porque resolver... Sim. A gente já trocou ideia, falou que é impossível resolver a essência do ser humano, né? E em relação a isso, tipo, como é que eu enxergo, então, assim, essa questão do racismo estrutural? A explicação que as pessoas dão geralmente é essa. Então, assim, para todo mundo que concorda com a ideia de racismo estrutural e você pergunta para a pessoa por que ela acha que o racismo é estrutural, ela vai dar essa explicação. Não, mas olha quantos negros tem no judiciário. Não tem. Ah, olha a cadeia, tem mais negro. Ah, olha a escola pública, tá todo mundo lá. Olha a escola de elite, não tem negro. Então, ela vai usar a justificativa socioeconômica, né, e de representatividade dentro da estrutura social, de maneira geral. Sim. Então, a justificativa vai ser sempre essa, a estatística, né? O problema é que não é possível você afirmar, você explicar, digamos assim, todas essas circunstâncias que são... que demonstram a estratificação social e a desigualdade e tal. Não dá para você explicar isso com um único conceito, com um único fator. É o racismo. Sim. Essas questões são todas multifatoriais. É óbvio que o racismo é um elemento nessa equação. Então, assim, você tem menos negros no judiciário por quê? Porque o racismo é estrutural. Como assim? Aí tem uma série de subexplicações que a pessoa vai utilizar, vai dizer assim, não, peraí, mas o que impede uma pessoa negra de prestar a magistratura? Impede porque ela estuda na escola pública. Então, mas ela estuda na escola pública e aí ela não vai aprender direito, ela não pode passar na USP, ela não pode se inscrever na Mantal, então vai voltando, né, e chega numa situação primária que olha, as pessoas mais pobres, elas têm pouca possibilidade de se movimentar na sociedade. E como no Brasil as pessoas mais pobres são as pessoas negras, então as pessoas fazem uma racialização de um problema que é socio-racial, digamos assim. Eu não vou eliminar a questão da raça, digamos assim, da equação. Mas a questão da cor da pele, da sua etnia e tal, isso tudo é um elemento. Se já não é usado, mais um termo bom que pode pegar também de autoria sua, socio-racial. Eu não sei, acho que já deve ter gente que usa. Mas o fato é que é esse, assim, a questão. Por exemplo, um pobre branco hoje, ele sofre tanto quanto um pobre negro. Agora, mas esse pobre branco, se duas pessoas, um negro e um branco, saírem da mesma situação, né, dentro de uma favela, com a mesma, né, origem e com, sei lá, criado só pela mãe, a mãe trabalha de empregada doméstica e eles moram na favela. Se essas duas pessoas saírem, né, do mesmo ponto e começarem a estudar na mesma escola, na mesma sala e tal, o que eles dizem
probabilidade dessa pessoa branca conseguir avançar e ir além da pessoa negra é maior. Tá, mas a gente tá inferindo isso. A gente não sabe se é verdade, porque daqui do ponto A ao ponto B tem um monte de coisa. Tem a capacidade da pessoa, tem a vontade que ela tem de fazer aquilo, tem as circunstâncias que levam ela, tem a educação que ela recebeu em casa, tem um monte de outras coisas que afetam as decisões de uma pessoa para ela sair de um ponto A para chegar ao ponto B. Tem as capacidades individuais também que vão independer da questão da pele. O cara pode ser um negro muito inteligente acima da média e o cara pode ser um branco mais fraquinho. E o contrário também pode acontecer. Eu vejo bem dessa forma mesmo e